noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Meu nome é Mariana, eu sou membro efetivo da Sociedade de Debates. E vim também agradecer a presença das 16 equipes que participaram do torneio e também a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento do projeto. Então, antes de darmos início ao final do terceiro torneio temático, só algumas regras para caso as pessoas que não conhecem ainda, falar rapidamente só sobre algumas regrinhas básicas que, posteriormente, a oradora da mesa também vai reiterar. Primeiramente, não são permitidas perguntas da plateia. De preferência, também, evitem conversar muito para que não atrapalhem as pessoas que estão aqui discutindo. Caso vocês desejem fazer considerações, será aberto um tempo para a plateia. A mesa informará quando esse tempo será cedido. Vocês, como plateia, poderão fazer discursos de até 1 minuto em favor do governo, em favor da oposição ou em favor de uma terceira posição. Apenas para lembrar a todos vocês aqui que, quando vocês forem proferir esses discursos de plateia, a gente está em um ambiente formal, tem pessoas de todas as idades aqui, então, por favor, se mantenham o mais formais possível e tratem a todos com respeito. Então, desse modo, eu chamo a mesa julgadora da final do terceiro torneio temático de debates, Stephanie Lima, membro efetivo da Sociedade de Debates, Nádia Nogueira, também membro efetivo da Sociedade de Debates, e a Renata Baltar, também membro efetivo da Sociedade de Debates. Como governo, para defender a moção, chamamos, então, Davi Rocha, Vitor Alves Magalhães e Oswaldo Torrezão. Como oposição, chamo também a Ana Dalca Freire, Sophie Pock, para finalizar, a Júlia Sampaio. A palavra para a oradora da mesa e agradeço a todos pela presença novamente. Boa noite a todos. Obrigada, Mariana Estrela, pela palavra. Pessoal, sejam bem-vindos à final do terceiro torneio temático de debates. É muito bom para nós, membros da Sociedade de Debates, inclusive para as pessoas que estão aqui competindo, grandes debatedores, verem essa plateia cheia, saberem que são prestigiados e que vocês acreditam nessa ideia e acreditam no projeto. Bom, estamos aqui hoje à noite para discutir a moção. Estamos na primeira reunião do Conselho de Cidadãos de Gotham, desde a explosão do reator nuclear, e esta casa defende a descriminalização da atividade de vigilante. Algumas observações antes de passar a palavra para os membros do governo. Os tempos serão de 6 minutos para os discursos iniciais de cada bancada, 5 minutos para os 4 discursos construtivos, momento em que encerraremos os discursos construtivos deste debate, passaremos a palavra para a plateia, então teremos os discursos conclusivos deste debate, em que novos argumentos não podem ser apresentados e os membros das bancadas não podem fazer perguntas uns aos outros. Esse tempo final será de 4 minutos. Sendo assim, eu chamo ao púlpito. Só um aviso, pessoal. Eu peço que vocês, se puderem, se possível, desliguem o celular, coloquem no silencioso para que a gente não atrapalhe os debatedores. Chamo, então, finalmente, o senhor líder do governo para se dirigir ao púlpito. O senhor está reconhecido, então, por até 6 minutos. Inicialmente, boa noite, cidadãos de Gotham. Boa noite, mesa. Boa noite, meus colegas membros do governo. Boa noite, senhoras representantes da oposição. Hoje, senhores, após o ataque nuclear de BN, nós viemos aqui, de forma direta, discutir o tema. Esta casa acredita que é bom haver a descriminalização da atividade vigilante. Lembrem-se, senhores, que nós estamos aqui em um momento em que as prisões, o Blackgate, onde haviam vários criminosos, eles fugiram, a polícia ainda os enfrenta. Mas são muitos, senhores, são muitos homens, eles são demais para a nossa polícia, ela não pode dar conta. Senhores, estamos apenas a 1 mês do ataque, em que Batman faleceu para nos salvar. Eu, como cidadão, eu vejo que Batman está morto e o Estado está falido. Não podemos continuar dessa forma. Temos que procurar meios para alcançar a solução contra essa criminalidade galopante. Então, senhores,
nós viemos aqui, nesse Conselho de Cidadãos, sugerir que, da mesma forma que estamos participando, exercendo nossa cidadania diretamente, possamos exercer uma segurança cidadã. Como assim, senhores? Eu, vocês, elas, eles, todos nós. Nós poderíamos, sim, ser vigilantes. Mas por que, senhores, ser vigilante resolveria isso? Antes de dizer por que resolveria, eu tenho que definir o que seria um vigilante. O vigilante é um homem ou uma mulher que atua de forma anônima em prol dos outros, ou seja, com finalidades altruístas, para que consigamos reduzir a criminalidade. Lembrando que a máxima que um vigilante não pode ultrapassar é: ele jamais pode matar. Porque, como molde do primeiro vigilante de Gotham, ele jamais matou. Essa é a nossa premissa ética básica. Se um vigilante ultrapassar essa meta, essa premissa, ele vai ser caçado pela polícia. Ele não é mais vigilante, ele é um criminoso. Ele não é mais um ser que nós não vamos vê-lo como um não criminoso. Bem, senhores, eu quero destacar que antes de entendermos por que vigilantes é a solução do problema, eu tenho que dar um leve regresso histórico. Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis, preconizou que o Estado tinha que ter uma separação de poderes. Eles deveriam ser separados, independentes e harmônicos. 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Ocorre que, em Gotham, esses poderes foram, com o tempo, foram se unindo, se concentrando. Mas os senhores perguntam, como? Se os juízes eram alguns homens, os prefeitos eram outros, por que havia uma concentração? Porque os homens de mau caráter dessa cidade descobriram que há uma forma de unir e concentrar. E o nome desse meio se chama corrupção. Corrupção, senhores, concentra poder. Corrupção é o elo vicioso que acabou com o que Montesquieu preconizou. Corrupção, esse é o problema. E vigilantes vêm aparecendo como a solução para tal vício, para tal união dos poderes. O que eu quero destacar, senhores, é que com a atuação de vigilantes, com o surgimento de Batman, os poderes puderam novamente atuar de forma independente, porque Batman não se submete à hierarquia e Batman não se submete a pressões estatais. Então, dessa forma, todos que agissem de forma inadequada responderiam. Mas a pergunta é: quem vai, antecipando o que as senhoras vão dizer, quem vai vigiar os vigilantes? Quem vai impedir que esse vigilante, no futuro, não se torne um monstro, não se torne uma pessoa que vai causar mais danos ao Estado? Muito bem, senhores. É aí que entra o que eu falei sobre Montesquieu. Montesquieu preconizava que os poderes são separados para assim poderem se controlar. Mas como? Senhores, eu remeto a uma notícia que na época que Batman estava vivo e Coringa atacou, quando Batman prendeu alguns criminosos antes de enfrentar Coringa, ele prendeu os criminosos e prendeu homens fantasiados de Batman que combatiam criminosos com armas tentando matá-los. Então, isso que aconteceria. Batman e os próximos vigilantes, imbuídos no molde ético e moral de Batman, vão fazer o quê? Vão seguir essa premissa. Eles vão se controlar. Eu posso até dar um exemplo real. Não, vamos começar com um exemplo histórico. Vamos citar aqui um livro bom, Poderoso Chefão, para quem gosta de leitura. Poderoso Chefão. Aquelas gangues, aquela máfia italiana, eles tinham um meio de se controlar. Eles tinham premissas e um estatuto moral. Vejam, criminosos. Criminosos tinham um estatuto moral. E qual era esse estatuto moral? Nós não vamos mexer com drogas nem prostituição. Vamos além. A Yakuza. A Yakuza, senhores, eles traficam drogas, mexem com pessoas, traficam mulheres, mas eles não fazem crimes contra crianças, nem fazem crimes contra, nem praticam estupros. Mas o ponto é, por que o senhor, representante do governo, está dizendo isso? Porque se até os nossos piores cidadãos, os homens que vivem à margem da lei, os homens que matam, os homens que ganham dinheiro com atividades ilícitas e destruindo a vida de outros, eles têm um código de ética, por quê? Vigilantes, imbuídos do sentimento de altruísmo, de proteção, de cuidado, eles não podem se controlar, eles não podem se limitar. Então a pergunta é, quem vai vigiar os vigilantes? Eles mesmos. Eles mesmos vão impedir de ultrapassar essa linha moral. E caso algum deles mate, a polícia também pode inserir. O ponto que eu quero destacar aqui é que não podemos desacreditar nos vigilantes.
E tendo em vista que já é uma avançada hora, eu só queria lembrá-los que só se vive de verdade quando se vive para os outros. E não me peçam de defender minha cidade, meu povo, minha Gotham. Obrigado, senhores. Muito obrigada, senhor líder do governo. A mesa chama agora, então, a senhora líder da oposição. A senhora está reconhecida pelo tempo de até 6 minutos. Boníssima noite. Gostaria de cumprimentar a mesa julgadora, aos colegas debatedores e a plateia que nos agracia. Eu, Ana Delca, como líder da oposição, venho aqui dissuadi-los da ideia de descriminalizar a atividade vigilante em Gotham. Lembremos, meus caros, de que vivemos em um Estado de Direito. Nas palavras de João Gomes Canotilho, uma forma de organização político-estatal cujas ações são determinadas e limitadas pelo direito. O Estado de não direito, ao contrário, seria aquele cujo poder político se encontra desvinculado de quaisquer limites jurídicos e que não garante aos indivíduos uma esfera de liberdade frente à lei, frente aos poderes. O que o Estado de Direito nos traz? Ele nos traz segurança jurídica. Ele nos traz garantias e remédios constitucionais. Ele nos traz direitos fundamentais. E o que o vigilantismo nos traz? Eu lhes digo: insegurança, instabilidade, enfraquecimento de nossas instituições. A Constituição americana, em seu artigo 6º, garante que nós possuamos armas e que as utilizemos para nos defender e para garantir a nossa segurança. Mas nem a Constituição, nem nenhum outro dispositivo legal autoriza que nós realizemos justiça a próprio punho. E por quê? Porque o monopólio da força pertence ao Estado e aos órgãos de polícia. E nós consentimos nisso, sim, pois como oportunamente afirmara John Locke em seus tratados sobre o governo, uma vez que usufruímos dos serviços deste, anuímos implicitamente em seguir as suas leis. Esta, senhores, é a nossa assinatura no contrato social. Contrato este, ainda segundo o brilhante mestre, pautado não apenas no consentimento, mas na confiança. O que são os salteadores? O que são os vigilantes, senão bando de salteadores que agem supra-legem? Como confiar neles, eu me pergunto? Como confiar no senso de justiça que eles podem ter? Por que não falar em Amber O'Malley, de Dunban Ovade, que se tornou uma justiceira neurótica após sofrer intensos abusos psicológicos por parte de seu pai? E o Arqueiro Verde, que se filiava à máfia para resolver crimes de colarinho branco? Apesar de mirarem criminosos, suas ações não são mais ordeiras e civilizadas que as de suas presas. O que estas pessoas fazem é justiciamento, não justiça. O que as move é o revanchismo, é o ódio e a dor. E é isto que queremos instaurar em nossa cidade? A vingança privada? Queremos retroceder aos tempos de barbárie? A vingança é uma espécie de justiça selvagem, já dizia Francis Bacon. E é esse o senso de justiça que permeia o nosso ordenamento? Certamente que não. Nossa justiça não tem 2 pesos e 2 medidas. Nossa justiça é harmônica, é pautada na equidade, na legalidade, na legitimidade, na igualdade. E de que legitimidade dispõem os vigilantes? Ademais, eles jamais quiseram se submeter às leis, como o líder do governo nos disse. Batman, apesar de ser um herói, jamais se submeteu. Pergunto-me se fôssemos um de nós ali, destruindo propriedades, infringindo leis de trânsito e agredindo pessoas. Por mais bem que fizéssemos a Gotham, seríamos presos. Onde está, senhores, a isonomia, a igualdade defendida em nossas cartas de direito e em nossas constituições? Como conferir
poderes legais aqueles que muitas vezes os desprezam, aqueles que não raro agem de encontro ao que a lei e os costumes defendem. Senhores, digo-lhes que descriminalizar a atividade vigilante em Gotham é como assinar um cheque em branco. É não ter garantias do futuro que nos espera. É não mais confiar em um sistema imparcial, mas estar sujeito ao produto das mentes daqueles que julgam poder estar acima de todos nós. Senhores, o que será de Gotham, de tudo o que estamos reconstruindo após a quase ruína? Batman deu sua vida e sua honra para que nós tivéssemos a chance de dar a Gotham o que ela jamais teve. Este conselho é o marco de novos tempos para nós, nossos filhos e nossos amigos. Este conselho representa a ressurreição. E Batman acreditava nas instituições. Ele acreditava em nós principalmente, em você, em mim, em todos nós. Ele acreditava que nós poderíamos dar um futuro melhor a elas, com honestidade, com dignidade, não com máscaras, não com vingança. Faço minhas as palavras de Nelson Mandela. É muito fácil enfraquecer e destruir. Os heróis são aqueles que constroem e pacificam. Sejamos os heróis da alvorada de Gotham e não os justiceiros que agem nas trevas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora líder do governo. A mesa chama agora ao púlpito o primeiro deputado do governo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à digníssima mesa aqui presente. Também gostaria de desejar uma boa noite a todo o bom povo de Gotham que aqui nos assiste. Gostaria de desejar uma boa noite aos meus nobres colegas do governo, às caras senhoras da oposição. Pois bem, me chamo Vitor Magalhães e hoje nós iremos tratar de um assunto que, aparentemente, a oposição parece não estar na cidade de Gotham nesses últimos tempos. Senhores, a líder da oposição vem aqui falar convosco dizendo que Gotham é um Estado democrático de direito. E ela diz mais. Ela diz que Batman confiava nas instituições. Senhores, um homem que é um vigilante, um homem que ele não age acima da lei, ele age ao lado dela. Vocês realmente acham que ele confia nas instituições? E vos pergunto, como acreditar que num Estado corrupto, num Estado como o meu nobre colega do governo acabou de dizer, está infectado pela corrupção em todos os seus âmbitos, seja ele o executivo, o legislativo, o judiciário, a polícia, todas as instituições. E ela diz que nós não devemos nos curvar ao Estado democrático de direito. Eu me pergunto que Estado democrático é esse, senhores? Pois bem, agora nós vamos tentar inverter o lado da moeda. Nós iremos mostrar aos senhores o porquê de que não devemos confiar no Estado de Direito e mais. Por quê? Que a experiência dos vigilantes em Gotham já funcionou uma vez. E sim, vai funcionar novamente. Primeiramente, o conceito de justiça que a nobre colega da oposição acaba de nos afirmar é que apenas o Estado pode nos guiar. Pois bem, senhores, Batman era o melhor exemplo de um homem criado em toda a ética, um homem criado em toda a moral, respaldado em todos os princípios. E agora eu vos pergunto, qual é o membro hoje do Estado de Gotham que tem todos esses princípios que Batman tinha? Nenhum, senhores. E ainda digo mais. Como respaldar esse argumento? Vamos lá. Primeiramente, nós pegamos um conceito interessante. Justiça. Justiça, senhores,
para nós do governo é aquilo que nós queremos o bem ao outro. Nossa, quase sou aristotélico agora. Mas sim, somos sim aquilo que nós queremos bem ao outro. Esse devia ser o conceito moral de justiça. E ora, se Batman foi o símbolo, o maior símbolo que Gotham viu, como não acreditar nessa justiça, senhores? Como não acreditar que os próximos vigilantes que virão não se inspirarão em Batman? E digo mais, como não acreditar no sistema de pesos e medidas criado pelo meu nobre colega do governo? Agora eu vou trazer aos senhores um caso material. Existe em Nova York uma teoria que foi aplicada chamada Teoria das Janelas Quebradas. Essa teoria, criada por um criminologista da Universidade de Stanford, afirmou que você está constantemente vigiando as ações das pessoas, as pessoas sentirem que você está lá, presente, que elas estão sendo observadas, que elas estão sendo atraídas para o seu bom cidadão. Meus caros, essas pessoas tinham uma conduta extremamente excepcional, que foi aplicada em Nova York, uma das cidades mais violentas dos anos 80, e hoje uma das metrópoles mais seguras do mundo. E digo mais, senhores. E digo mais. Como não respaldar tais estatutos que essa teoria nos traz? Quando nós falamos de um conceito que já é atribuído nos próprios Estados Unidos da América. Senhores, nós permitimos que caçadores de recompensa, desde o Velho Oeste, desde quando nós começamos a conquista do Oeste com nossos pais, com nossos avós, caçadores de recompensa são permitidos e eles são movidos por quê? Por dinheiro. Pessoas civis, como todos nós aqui, podiam levar pessoas à justiça e eram recompensadas em dinheiro por isso. E agora eu vos pergunto, os justiceiros aqui, eles são um valor acima de dinheiro. Eles são moral. Eles são ética. Eles são justiça, em seu mais puro conceito aristotélico. Meus caros, eu apenas tenho que dizer uma coisa agora. Os vigilantes, talvez, não sejam, como a oposição devente, o que Gotham merece. Contudo, afirmamos que estes são o que ela precisa. Muito obrigado. A mesa chama agora, então, a senhora primeira deputada da oposição para se dirigir ao púlpito. A senhora está reconhecida pelo tempo de até 5 minutos. Muito boa noite a todos. Primeiramente, boa noite à mesa, boa noite às minhas colegas da oposição, senhores deputados do governo e a toda a plateia que tão atenciosamente nos escuta. Me chamo Sophie Pock e é um prazer estar na primeira reunião do Conselho Cidadãos de Gotham. Primeiramente, o senhor líder do governo levantou uma questão importante. Por que surgem os vigilantes? O Estado, o grande responsável pela segurança pública, se mostra omisso, ineficaz, a polícia de Gotham desmoralizada, então homens saem em busca de uma espécie de ideal perdido. O governo também fala da figura de Batman. Batman, quem quer que seja, fez muito para cada um de nós. Mas quem é ele? Sem dúvidas que um fora da lei. Batman tinha sua moral, mas sua própria moral. Ele tinha suas próprias noções de certo e errado. Ele desprezava a ética vigente. Senhores, os vigilantes, tais como eles, agem movidos, sobretudo, por seus próprios ideais. Eles tentam fazer impor seu próprio código moral. Eles lembram esse existencialismo autêntico heideggeriano, exatamente por não se submeterem ao sistema. E, senhores, aonde nós vamos parar? A descrença na política leva a barbaridades, leva a essa antidemocracia travestida de justiça. Quem sabe um dia, contra um de nós, linchamento, tortura, humilhação, até mesmo contra inocentes. Os senhores do governo parecem querer justificar tais atitudes de barbaridade e parecem querer mostrar que Hobbes estava certo quando disse que o homem é o lobo do próprio homem. Bom, porque nós tanto defendemos que, sim, a questão de segurança pública é uma questão que concerne somente aos governantes de Gotham. Afonso Ari nos diz que o poder é a faculdade de tomar decisões em nome da coletividade. Paulo Bonavide diz que ao poder se relacionam duas ideias principais, a força e a competência. O que é a competência? É o consentimento, é a permissão que todos nós, cidadãos de Gotham, demos ao Estado para que ele agisse com essa finalidade.
é o poder de direito. Já os vigilantes, eles agem com o poder assentado sobre a força. O poder deles não possui legitimidade. Georges Bourdieu diz que o Estado é a própria institucionalização do poder. O poder, quando assentado na força, é pessoal, mas o poder, quando de direito, é uma instituição. Exatamente por se tratar de uma instituição e não de uma pessoa, o sistema é imparcial. E que pessoa seria essa? Antes a figura de Batman. Agora, no que depender dos senhores do governo, qualquer pessoa por aí afora. O poder que os vigilantes querem para si lembra, inclusive, a frase dita, atribuída a um dos chefes da máfia há quase 10 anos atrás. O poder do medo. O poder que não se compra. E é isso que os senhores querem? Descriminalizar o poder assentado na força, no medo? Não é isso que nós queremos. O que os senhores do governo querem é dar para os vigilantes o mesmo poder que antes era dos criminosos. E o que tanto Batman lutou para que Gotham não fosse governado pelo poder do medo, da força. Senhores do governo, eles não acreditam na justiça pelo poder do direito. E o fazem por terem uma postura pessimista, o fazem por terem perdido as esperanças nas nossas instituições. Eu lhes digo, se o defeito está no sistema, voltemos para o sistema. Consertemos o defeito. A própria promotoria de Gotham já mostrou exemplos de pessoas que lutaram pela justiça por uma via lícita e nos deram esperanças. Rachel Dawes, Jim Gordon e até mesmo, por muito tempo, Harvey Dent. Nós vamos desprezar isso, nós vamos apelar para um elemento exterior, inseguro, porque eu não sei e nenhum de vocês sabem qual é, afinal, o código moral que vai ser adotado e imposto por esses vigilantes. Nós não podemos sequer ter certeza se eles vão adotar o mesmo limite deontológico que Batman adotava, não matar. E o que será de nós, então? Nós vamos partir para a incerteza? Nós vamos permitir que heróis se tornem sanguinários? Um homem que decidiu fazer justiça com as próprias mãos, chamado Che Guevara, ele costumava dizer, parafraseando Sartre, as luvas vermelhas são muito elegantes. Nós vamos deixar o poder de fazer justiça nas mãos de quem calça luvas vermelhas? No século XIX, Kierkegaard dizia, perplexo diante do pessimismo ao seu redor, a Europa está a caminho da bancarrota. Hoje, movidos por esse pessimismo, nós podemos entregar a nossa cidade nas mãos de homens sem rostos e sem nomes. E aí eu lhes digo, Gotham está a caminho da bancarrota. Boa noite, obrigada. A mesa chama agora o segundo deputado do governo para se dirigir ao público. O senhor está reconhecido pelo tempo de até 5 minutos. Muito obrigado, mesa. Muito boa noite, nobres líderes da oposição, meus amigos do governo. Muito boa noite, cidadãos de Gotham. Eu espero estar inspirado e à altura do momento que se exige aqui hoje, desta mudança histórica a que nós nos propomos. E gostaria de preliminarmente enfatizar de que todo pensamento digno e sincero merece respeito e merece consideração. Estamos aqui reunidos em um debate de ideias, em um debate de valores. E a única coisa ruim em um debate de ideias e de valores é que um dos lados possa se prevalecer do poder coercitivo do Estado para criminalizar o outro. Em uma situação como aqui estamos, de desacordo moral razoável, não é o papel do Estado escolher um lado, mas garantir que cada um haja de acordo com a sua convicção. Eu, então, senhores, respondo que a mesa, a nobre líder do governo, sugeriu que nós garantíssemos o Estado de Direito e levantou para isso a legitimidade do uso da violência por parte do Estado, como a garantia do Estado de Direito. Esta é uma teoria de Max Weber, baseada no Leviatã de Thomas Hobbes e no Príncipe de Maquiavel, que foram teorias utilizadas para basear o absolutismo, foram teorias que garantiam o oposto do Estado de Direito.
Um outro ponto que eu gostaria de levantar para os senhores, além da ineficiência da polícia de Gotham, além da corrupção já conhecida por nós sabemos o quão corrupta ela é, nós sabemos o seu corporativismo, nós sabemos que colegas deixavam de denunciar colegas policiais ao verem agressões, ao verem extorsões. A polícia de Gotham é uma instituição desacreditada. Uma questão levantada pela nobre deputada da oposição é de que os vigilantes não há como haver certeza de que os vigilantes serão sempre bons, pois eles podem cometer crimes. Mas, ora, os policiais também podem cometer crimes? Quem aqui nunca viu um policial espancar um negro pobre do lado da periferia da cidade? Isso não é crime? Isso é menos prejudicial porque é legitimado pelo Estado? Isso é legitimado pelo Estado? Senhores, um dos pontos de cunho prático relevante para admitirmos a atividade de vigilante é de que, além da polícia ser corrupta, ela é onerosa. Um estudo realizado por Ioana Schwartz, da Universidade da Califórnia, garantiu o seguinte: foram coletadas informações de 44 grandes departamentos policiais dos Estados Unidos e 37 médios e pequenos, o que garantia, em média, 20% dos oficiais de polícia da nação. As infrações aos direitos civis cometidos por esses policiais oneraram o Estado em cerca de 735 milhões de dólares. E quem paga esse custo não são os policiais. O estudo demonstrou que apenas 0,2% dos danos causados pelos policiais são pagos por eles. A maioria dos danos são pagos por nós contribuintes. Nós gastamos o nosso dinheiro com a violência exercida pela polícia de Gotham. O estudo também demonstrou que em Nova York, a grande cidade de Nova York, a única ação de indenização que um policial pagou foi quando ele não estava exercendo sua função e o seu cachorro mordeu uma outra pessoa. E ele foi obrigado a pagar 16.500 dólares por isso. Senhores, o medo de serem cobrados dos policiais os valores de indenização gera neles o abuso de poder. Gera neles o medo de serem processados. Um outro ponto de cunho relevante é o do clientelismo. Os policiais de Gotham realizam trocas de favores. Eu preciso ir adiante para dizer que Gotham é feita de gente que precisa de esperança, que precisa de paz e de segurança. Que nós necessitamos de mudança. E como a Mirklink diria, na vida, o pior naufrágio é não partir. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado do governo. A mesa chama agora, então, para encerrar a fase conclusiva de discursos expositivos deste debate, a senhora segunda deputada da oposição. A senhora está reconhecida pelo tempo de até 5 minutos. Boa noite a todos, à mesa, aos debatedores e à plateia que veio aqui nos prestigiar. Meu nome é Júlia Sampaio e eu, como cidadã de Gotham, quero segurança. Mas eu não quero uma segurança pautada na imprevisibilidade. Eu quero saber quem me protege. Eu quero saber seus limites, saber o que eles podem e o que eles não podem fazer comigo. A natureza humana é imprevisível e o governo não pode garantir que ela não mude. A natureza humana é incerta. Como todos nós, os vigilantes também estariam suscetíveis a isso. Hannah Arendt já falava sobre o trágico da ação e sobre as infortúnias que elas poderiam trazer, e principalmente sobre a efetiva transfiguração do caráter da própria atividade. O que poderia ter um caráter positivo, como o papel de vigilante, poderia ter ações e consequências imprevisíveis. Isso se deve às nossas intenções e vontades conflitantes. Nietzsche corroborava com essa tese.
falava sobre a transformação do foi assim para o eu quis assim. E o que os vigilantes querem? O que os vigilantes pretendem? Nós não sabemos. Como confiar em homens que não sabemos quem são, que não têm regras, que têm um código de moral próprio, diante da imprevisibilidade da razão da natureza humana? Hannah Arendt já falava: os homens sempre souberam que aquele que age nunca sabe completamente o que está fazendo. E nós deixaremos que esses homens que não sabem o que estão fazendo ajam? Deixaremos? Confiaremos? Sim, Batman foi bom para a nossa cidade, mas o que garante que os outros seguirão os mesmos ideais? O que garante que eles lutarão pelas mesmas coisas? Mas além do caráter, o que qualifica alguém como um herói? Porque, afinal, não sabemos quem era Batman, mas ele usava apetrechos de alta tecnologia, o que provava que ou era um homem muito rico, ou era um homem com muitos contatos. Além disso, seu físico era bem desenvolvido. Podíamos ver nas cenas de perseguição que ele era forte, tinha reflexos, era muito rápido. E o que aconteceria se uma pessoa como eu, com pouca força física e com pouca tecnologia, me tornasse uma vigilante? Provavelmente, eu mais me machucaria do que chegaria a afetar os bandidos. Pelo contrário, eu acabaria atrapalhando a polícia de Gotham, pois eles estariam muito mais preocupados em me salvar quando eu me metesse em enrascadas e não estivesse preparado para lidar com elas. Senhores, eu digo, a vigilância não é algo heróico. Pelo contrário, a história prova que a vigilância é ineficaz. Foucault já falava que no século XVII e XVIII, o momento da disciplina se servia da vigilância. E o que ele fabricou? Fabricou corpos submissos, fabricou medo, por meio de uma sujeição implantada naqueles que sempre se sabiam assistidos. Senhores, hoje nós avançamos. Queremos a libertação dos corpos, queremos ações criativas, queremos uma tarefa política incessante em que todos nós já estamos envolvidos, mas não como vigilantes, e sim como cidadãos. Eu digo, descriminalizar a vigilância é retrocesso. O que o governo defende é retrocesso. É o que já foi utilizado e não funcionou, e nós agora queremos institucionalizar isso novamente. Isso não é o certo, senhores. Não podemos retroceder. Esta bancada defende que nós devemos avançar. Avançar com mais ações, com mais tarefa política, com mais comprometimento. Se o sistema está errado, vamos mudar o sistema, não apelar. Senhores, eu quero me sentir segura, mas de uma maneira previsível. E se nós descriminalizarmos a vigilância, então, em busca de segurança, nós estaremos permitindo barbaridades. E aí eu me sentirei mais insegura que nunca. Senhores, Batman não queria isso. Batman procurava inspirar o bem, e não a vigilância. Batman não queria mais heróis mascarados. Ele próprio, ele acreditava nos meus legais. Ele acreditava em cada um de nós. Sim, ele acreditava que cada um de nós, em seu cotidiano, deveria inspirar o bem, evitar a corrupção e firmar o seu caráter. Eu não quero a opressão generalizada. Eu não quero me sentir menos protegida. Batman surgiu em tempos de caos, em tempos que não tínhamos esperança. Mas agora nós temos a esperança de criar algo muito maior do que os vigilantes. E, senhores, tempos extremos exigem ações extremas. Não estamos mais em tempos extremos. Muito obrigada. Obrigada, senhora deputada da oposição. A mesa dá por encerrada a fase de discursos construtivos deste debate, momento em que passaremos os discursos da plateia. Sem mais delongas, eu questiono se há algum discurso em favor do governo. Há algum discurso em favor da oposição? O senhor está reconhecido pelo tempo de até 1 minuto. Boa noite a todos, eu me chamo Luiz. Venho aqui como legítimo representante da Liga das Sombras e venho em nome de Ra's al Ghul. Nós, legítimos vigilantes, vemos aqui reivindicar ao governo o direito de atuar em Gotham City. Inclusive, eu trouxe aqui esse papel e gostaria que o senhor líder do governo assinasse e permitisse nossa atuação agora mesmo. E, se possível, liberasse a sede da prefeitura como nossa sede oficial. Muito obrigado.
A mesa agradece o discurso do senhor membro da plateia e questiona se há algum discurso em favor de uma terceira posição. Visto que não, chamarei mais uma vez. Há algum discurso em favor do governo? O senhor está reconhecido pelo tempo de até 1 minuto. Muito boa noite a todos. Meu nome é Rafael. Sou um cidadão de Gotham e eu estou com medo. Eu estou com medo porque todas as prisões, a prisão mais perigosa de todas, está aberta e nem todos os criminosos foram presos ainda. A bancada da oposição fala que devemos consertar o sistema. Mas como nós vamos consertar o sistema sem sair dele? Meus caros, permitir os vigilantes não será algo fixo, tem que ser algo temporário, algo necessário. Eu, inclusive, convido a cada um de nós a sermos vigilantes, cada um de nós a proteger a nós mesmos e aos nossos entes queridos. Está na hora dessa cidade começar a fazer sua própria sorte. Obrigada pelo discurso. Algum discurso em favor da oposição? Algum discurso em favor de uma terceira posição? Visto que não, a mesa dá por encerrada a fase de discursos da plateia, momento em que passaremos aos discursos refutativos e conclusivos deste debate. Sendo assim, a mesa convida um dos membros da bancada do governo para se dirigir ao púlpito. O senhor está reconhecido pelo tempo de até 4 minutos. Bem, se a gente precisava de uma prova de que não estamos em tempos extremos, aqui é a prova. Esse senhor que se diz membro da Liga das Sombras, em Gotham, não faço a menor ideia do que seja, parece que ele é um representante desses grupos que vêm tentando explodir nossa cidade. Estamos em tempos extremos, precisamos de vigilante e Batman está morto. Muito bem. Agora, senhores, eu quero destacar o que foram os preceitos principais desse debate. Inicialmente, nós viemos com a ideia de que os poderes de Gotham estavam unidos por um elo vicioso que seria a corrupção, impedindo, assim, o autocontrole. E o autocontrole surgiu com quem? Com o nosso herói, com Batman. Um fora da lei, como foi dito pela senhora representante Sophie, que posteriormente foi dito por senhora Júlia, mais bom. Ela disse que uma disse que era fora da lei, outra disse que era bom. Esse eu quero enfatizar. Ele é fora da lei porque nossa lei não permite. E é isso que a gente quer trazer aqui. Que alguém faça algo bom dentro da lei. Olha como seria legal. E principalmente agora, porque a gente está vendo que tem gente querendo atuar dessa forma. O senhor se enquadra na definição legal de vigilante? O senhor mata? O senhor mata, o senhor não é vigilante. O senhor pensa nos outros? O senhor não pensa nos outros, o senhor não é vigilante. O senhor é imbuído do espírito simbólico de Batman? Se não, senhor, me desculpe, mas eu e meus amigos que eu conheço, que vão ser vigilantes, vão impedir do senhor cometer crimes. É isso que eu venho propor. Cuidar, proteção. Quero enfatizar também, senhores, que antes do Batman, Gotham era uma cidade imbuída de extorsões, como foi bem dito pelo meu colega, de corrupções, de policiais que pegavam dinheiro de comerciantes, da máfia, de crime organizado. E com o surgimento desse herói, tudo isso passou, tudo isso acabou. E nós promotores, nós juízes, como a senhora disse, que podem atuar, a senhora citou o nome de 3 pessoas. 2 deles eu sei de cabeça que morreram. A Rachel e o Harvey Dent. 2 promotores, excelentes. Eu gostava muito deles até, mas morreram. Senhores, além disso, eu quero destacar que o Batman não confia nas instituições. Ele é a prova de que o Estado é falho, de que o Estado está falido, de que o Estado não consegue onerar com a despesa de segurança. De que, senhores, nós devemos buscar outro meio, um meio que não vai onerar. O Estado não vai pagar para ter vigilante. Vigilante é 0,800, é de graça. Além disso, senhores, nós não vamos gastar pagando indenizações, como o meu nobre colega Oswaldo disse. Se um vigilante passar do limite, aí entra o que eu disse. Da mesma forma que os piores cidadãos, a máfia, consegue estabelecer limites, se alguém daí acusa estuprar ou então mexer com uma criança, os outros membros vão lá e limitam. Eles matam. Só que aqui é diferente. Quem é vigilante não mata. Quem é vigilante impõe uma moral em cima deles. Claro, vai haver um pouco de violência, mas vai tolher esses abusos. E mediante esse controle de poderes, esses freios e contrapesos, nós vamos conseguir trazer Gotham ao que ela deveria nunca ter deixado de ser. Uma cidade para crianças, famílias, mães, pais. Uma cidade livre. Mas não há meios senão estes. Quero também destacar, senhores,
que, apesar da oposição estar sempre dizendo que nós somos monstros, nós vimos um homem dar sua vida. Um homem como Batman, como foi bem dito pelo meu colega, ele morreu para poder salvar. Existe ainda esperança. Quem prega o medo são elas. Quem prega o medo da mudança são elas. Senhores, realmente, não há como nós não percebemos que, se nós não conhecemos a história, estamos fadados a repeti-la. Porque, se continuarmos dessa forma, retornaremos ao que éramos antes de Batman. Então, essa mudança se propõe como ideal, como essencial. Enfim, senhores, eu só quero lembrá-los que, realmente, nem toda mudança é um progresso. Mas não há progresso sem mudanças. Obrigado. Muito obrigada, senhor deputado, senhor líder do governo. A mesa chama, então, a senhora líder da oposição para encerrar esse debate. A senhora está reconhecida pelo tempo de até 4 minutos. Boa noite. Encontro-me novamente ao púlpito para reiterar o posicionamento de minha bancada. Nós aqui defendemos que não devemos descriminalizar o vigilantismo em nossa cidade, pois, além de prezarmos pela ordem e pela segurança proporcionados pelo nosso Estado de Direito, nós estamos repletos de receio sobre o que o vigilantismo representa. Nós acreditamos no governo das leis, não no espírito de vingança que move as pessoas a fazer justiça com as próprias mãos. O governo dos homens é parcial e volúvel, posto que a própria natureza humana é incerta. É joguete das paixões e dos vícios que nós podemos alimentar em uma época ou outra. Nós defendemos, sim, o avanço, a justiça como o equilíbrio, as instituições que nós fundamos. Aquela estátua, senhores, do Cavaleiro das Trevas que nós erigimos, é símbolo de um homem produto de seu tempo. Tempos de caos, de corrupção, de podridão nas ruas de Gotham. Fruto de nosso descaso e de nossa irrelevância. Mas nós, agora, temos a oportunidade de escrever novas páginas em nossas histórias. Por que repetir os erros passados? Por que não, como cidadãos que somos, fazer o que nos cabe? Zelar pela transparência, pela justiça e pela segurança, com base no nosso ordenamento. Não precisaremos mais de vigilantes em Gotham, porque aqui não haverá mais espaço para injustiças. E legitimar as ações dessas pessoas é trazer qualquer coisa menos justiça às nossas ruas. É trazer instabilidade. É permitir que pessoas ajam discricionariamente, que se ponham acima do bem e do mal. E nós sabemos que ninguém é acima do bem e do mal. Ninguém pode pretender exercer um poder que não lhe compete. Nós não confiamos nas pessoas que incumbem a si o papel de serem juízes e de algozes. Nós não confiamos na infalibilidade dos seus princípios. Nós acreditamos no poder de direito. Nós acreditamos que nós podemos fazer melhor. Nós acreditamos que, assim como nossa natureza é incerta, como nós podemos fazer o bem e o mal, já que tantas vezes erramos, podemos sim fazer o bem, podemos sim fazer diferente. Batman, até o seu último momento, acreditou em nós. Acreditou nessa nossa capacidade. Ele mesmo disse que nós, quando deixássemos de confiar em todo o resto, em todas as outras coisas, nós ainda confiemos nas pessoas. E é isso que eu lhes peço aqui. Confiem na justiça. Confiem no bem. Confiem na nossa capacidade de fazer melhor. Deixo-lhes, por fim, as palavras de nosso ex-presidente Dwight Eisenhower, que Deus o tenha. A força pode sim nos proteger em momentos de emergência, mas só a justiça, a decência, a cooperação e a consideração podem levar os homens para a aurora da paz eterna. Muito obrigada. Obrigada, senhora líder da oposição. A mesa dá, então, por encerrado este debate. Passaremos agora ao momento de julgamento. Nós iremos nos retirar. Eu peço que todos vocês permaneçam aqui sentados. Nós teremos um momento também muito divertido agora, eu garanto a todos vocês.
Então, eu passo a palavra para a Mariana Estrela. Ah, yes. Well, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing. 'Cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run away, baby, before I put my spell on you. You better get away, darling, 'cause everything you heard is true. Bom, pessoal, nós temos esse momento, antes de dar as notas propriamente ditas, um momento de considerações, porque o nosso intuito é sempre, como foi dito pela Estrela, fazer com que as pessoas desenvolvam essas habilidades da melhor maneira possível, essas habilidades de argumentação, de oratória. Então, a gente considera esse momento de considerações a respeito do debate em si e fazendo algumas pontuações breves para os debatedores, muito importante para o nosso próprio crescimento e para o crescimento deles. Então, assim, eu gostaria de dizer que foi um debate esplêndido, eu tenho certeza que todos vocês concordam, que foi um debate de alto nível, sem dúvidas, afinal, ela foi, eu diria, de todos os debates que eu vi nesse torneio, o mais bem fundamentado, que trouxe melhor argumentação, e isso é muito bom, porque é exatamente isso que a gente espera de uma final. Realmente, essas duas equipes, elas fizeram por onde merecer estarem aqui, e eu tenho certeza que vocês concordam, porque vocês viram o desempenho deles. É importante dizer que, na hora de contabilizar as notas da final, toda coisa, por menor que ela seja, ela conta, porque, como todos os debatedores eles são muito bons, a gente precisa observar os detalhes para poder fazer essa diferenciação. E eu sei que vocês sabem que é algo realmente muito difícil, é um trabalho para a mesa, mas que, no final das contas, deu certo. Então, eu quero, de antemão, parabenizar a vocês que chegaram aqui na final. Todos vocês são excelentes debatedores. E, antes de dar as notas, eu queria informar a plateia o que é considerado para que a gente pontue cada uma dessas pessoas que está aqui. A gente tem a argumentação, que consiste, basicamente, na quantidade e qualidade de argumentos apresentados. No raciocínio, que consiste na capacidade de refutar, de pensar em respostas para aquilo que foi dito. A pesquisa, que são os dados e exemplos relevantes apresentados no debate, que corroboram com a argumentação que está sendo desenvolvida. A oratória, que é a capacidade de articular aquilo que está sendo dito, de inspirar a plateia. E a postura, que é toda a linguagem corporal, esse controle, esse trabalho. Então, o senhor líder do governo, Davi Rocha, obteve a nota de 78,5. A senhora líder da oposição obteve a nota, eu nem vi a nota, 56 pontos. O senhor primeiro deputado, Vitor Magalhães, obteve a nota de 69 pontos. A senhora primeira deputada, Sophie Poc, obteve a nota de 64,5. O segundo deputado do governo, Oswaldo Madinó, obteve a nota de 70 pontos. E a segunda deputada da oposição, obteve a nota de 59 pontos. De modo que o governo sai vitorioso desse debate por 217,5 pontos a 179,5 pontos. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I play,